Amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sábado, dia 14 de abril, estamos na segunda semana do tempo da Páscoa e vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Nós acabamos de escutar um dos relatos mais famosos dos evangelhos, que é o ato prodigioso de Nosso Senhor que caminha sobre as águas. Relato é esse que estão nos 4 evangelhos e que mostra esse ato soberano de Jesus. Nos evangelhos sinóticos, esse relato ele tem descrições mais detalhadas. Por exemplo, neste mesmo momento, num dos evangelhos sinóticos, há aquele diálogo com Pedro, e Pedro também que é convidado a andar sobre as águas. Mas João, no relato que acabamos de ouvir, ele coloca com uma simplicidade este relato apenas em 5 versículos. E temos alguns sinais, alguns símbolos que podem nos ajudar no entendimento, na reflexão da palavra que o Senhor nos dá hoje. Primeiro, que a semelhança dos outros relatos, todo esse momento o Senhor caminha sobre as águas quando ainda está escuro, na noite. A noite na antiguidade era um momento onde não se poderia fazer muitas coisas. Vamos dizer que a noite era considerado um período do dia que era somente para descansar ou para fazer alguma atividade que não necessitasse tanta força, tanta habilidade, até mesmo porque não se tinha energia elétrica. Então, poderíamos dizer que a noite era meio inútil, não se poderia fazer nada mais concreto, mais, vamos dizer assim, favorável, mais proveitoso. E também, a noite na linguagem bíblica, ela tem um sentido alegórico, porque é a noite onde jaz as trevas. A noite é quando Deus se coloca escondido, ausente. E de fato, aqueles discípulos, eles experimentam uma noite sem Jesus. O Senhor não está com eles, eles estão na barca. E aquela noite é uma noite difícil, porque há alguns contratempos, tribulações. Na tradição dos santos, principalmente São João da Cruz, ele fala desse momento na vida espiritual, que ele nomeou como noite escura, que é aquele momento de incertezas, que apesar de termos fé, a certeza de Deus que é presente em todos os momentos, de um Deus que nunca se aparta do ser humano, mas há aquele momento da noite, onde não se sente a presença de Deus, não se vê a presença de Deus e muitas das vezes se experimenta essa ausência, um silêncio de Deus. Meus queridos irmãos, amadas irmãs,
na vida espiritual, isso se torna necessário, porque as noites escuras, as noites da alma, os silêncios de Deus são ocasião de amadurecimento. Nós crescemos nesse momento. Talvez você possa estar passando por esse momento onde, apesar de você ter já tido muitas experiências de Deus, consolações, experiências concretas, reais, de prodígios e de milagres, hoje você não percebe a presença de Deus. Mas esse é o momento de continuar crendo, porque o Senhor é soberano. A noite terá fim e o dia irá raiar. De outro modo, São João hoje também aponta que aqueles discípulos na noite, experimentando a ausência de Jesus, tiveram que remar contra ventos e contra a agitação do mar. Sim, queridos, isso é uma realidade muito parecida com vários momentos que nós passamos nessa vida. Quantas vezes nós vivemos momentos de tempestades, momentos de agitação que tiram as nossas seguranças, que nos colocam em jogo as nossas certezas. Mas o mais belo nessa passagem é que, se vocês perceberem, Jesus não entra no barco, Jesus muitas das vezes não impede aqueles discípulos de fazerem esforço, de lutarem, mas somente em ver Jesus, como diz a palavra, ao enxergarem Jesus, eles conseguem chegar ao outro lado do mar. Ao ver Jesus, parece que, apesar de ter vento, porque não diz a palavra que o vento cessou, não diz a palavra que a agitação do mar se acalmou, mas ao enxergarem Jesus, ao escutarem a sua voz, sou eu, não tenhas medo, imediatamente chegaram aonde deveriam chegar. Porque o Senhor é soberano. E se nós olhamos, voltamos o nosso olhar para Jesus, em todas as circunstâncias de agitação e tempestade da vida, estar junto dele, ter ele diante dos nossos olhos, nos faz chegar ao lugar devido que o Senhor nos chama a estar. Queridos irmãos, amadas irmãs, que o Senhor nos dê essa certeza hoje, que Ele é soberano, que Ele está acima das nossas tempestades e agitações, e que se o nosso olhar está fixo nele, em todas as circunstâncias, Ele nos dará força para chegarmos ao bom termo, o lugar indicado e conduzido por Ele. Que o Senhor nos abençoe e fortaleça a nossa fé em meio às nossas noites nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.